Estimados ouvintes, sejam bem-vindos ao projeto Ciência é Vida. O nosso público-alvo é composto por alunos, professores, curiosos e interessados nos temas científicos e tecnológicos. Hoje nós trouxemos uma questão na área de Química, no subtema Conceitos Básicos, especialmente a parte de separação de misturas. Este já é o exercício de número 11. Este exercício é da Universidade Estadual Paulista com o seguinte enunciado. Os hidrocarbonetos aromáticos simples são provenientes de duas fontes principais, carvão e petróleo. A decomposição do carvão por aquecimento, na ausência de ar, conduz à formação de compostos voláteis, ou seja, gases, um líquido viscoso, conhecido como alcatrão da hulha, e um resíduo sólido, conhecido como coque. A partir da destilação fracionada do alcatrão de hulha, ou seja, do líquido viscoso, obtém-se diversas substâncias aromáticas, dentre essas o benzeno, tolueno, pechileno e bifenilo. Aqui nós temos um quadro com as substâncias, as temperaturas de fusão e as temperaturas de ebulição. Para o benzeno, nós temos a temperatura de fusão, ou seja, ele passa do estado sólido para o estado líquido a 5,5 graus Celsius, e uma temperatura de ebulição, ou seja, passa do estado líquido para o estado gasoso a 80 graus Celsius. Já o tolueno tem uma temperatura de fusão de menos 95 graus Celsius, temperatura de ebulição 111, o pechileno 13 e 138, temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição respectivamente, e finalizando com o bifenilo com a temperatura de fusão igual a 70 graus Celsius e a de ebulição igual a 255 graus Celsius. Muito bem. Baseando-se nas propriedades físicas apresentadas na tabela à pressão de 1 atm, assinale a alternativa correta, considerando que todos os processos citados ocorram nesta pressão. Alternativa A. O bifenilo é um líquido a 25 graus Celsius. Alternativa B. Durante a destilação fracionada do alcatrão da hulha, o composto obtido primeiro é o benzeno e em seguir vem o tolueno. Alternativa C. Durante a destilação fracionada do alcatrão da hulha, o composto obtido primeiro é o tolueno e a seguir vem o benzeno. Alternativa D. O pechileno é gasoso a 100 graus Celsius. E a alternativa E. O bifenilo sublima-se acima de 255 graus Celsius. Lembrando que essa é uma questão da parte de misturas e métodos de separação. As misturas são materiais formados por mais de uma substância e suas propriedades variam seguindo a proporção das partes, como por exemplo em um suco de limão. Você muda as propriedades do suco de limão em decorrência da proporção das partes. As misturas também podem ser classificadas como homogêneas e heterogêneas, misturas que apresentam uma ou mais de uma fase, respectivamente, uma fase para homogêneas e mais de uma fase para heterogêneas. Exemplo, refrigerante, como o exemplo de uma mistura homogênea, e água com óleo, como um exemplo de mistura heterogênea. O método de destilação fracionado, que é o que foi citado na nossa questão, como na destilação simples, esse método baseia-se na separação das substâncias, especialmente os líquidos, com diferentes temperaturas de ebulição, por isso ali nós tínhamos a tabela mostrando a temperatura de ebulição. Esse método é utilizado amplamente na indústria do petróleo e que é uma mistura de diversas substâncias, especialmente os hidrocarbonetos com diferentes tamanhos. Aqui nós temos uma representação que é similar da destilação fracionada. A única diferença é que nós vamos retirando cada tipo de substância em uma determinada temperatura de aquecimento. Analisando as afirmações, aqui nós temos a tabela de substâncias e iniciaremos pelas afirmações mais simples, que são as afirmações que são análises diretas da tabela. O bifenilo é um líquido a 25 graus Celsius. Note que a temperatura de fusão do bifenilo é 70 graus Celsius, ou seja, ele só passa a ser líquido a partir de 70 graus Celsius. Logo, essa alternativa não está ok. Já no caso do pechileno, é gasoso a 100 graus Celsius, na alternativa D.
Olhando na tabela, nós vemos que ele entra em ebulição, ou seja, ele passa do líquido para gás a partir apenas de 138 graus Celsius. Ou seja, a 100 graus Celsius ele ainda é líquido. Então essa alternativa também não está ok. Já na alternativa E, o bifenilo sublima-se acima de 255 graus Celsius. Quando nós analisamos a tabela, nós vimos que a temperatura de ebulição é de 255 graus Celsius. Logo, ele estará no estado de vapor a 255 graus Celsius. Note, então, que ele ebule, ou seja, ele vira gás, mas não sublima, que seria um gás virando sólido. Então, essa alternativa não está ok. Ainda nos resta analisar as alternativas B e C, que elas são similares. Então, durante a destilação fracionada do alcatrão da hulha, o composto obtido primeiro é o benzeno e, a seguir, vem o tolueno. Já na alternativa C, ele fala que o composto obtido primeiro é o tolueno e, em seguida, vem o benzeno. Quando nós analisamos a tabela, nós vimos que a temperatura de ebulição está organizada na ordem crescente de temperaturas. E no caso da destilação fracionada, a primeira substância a ser obtida é a substância que tem temperatura de ebulição menor. Nesse caso, o benzeno. Em seguida, a segunda substância a ser obtida na destilação fracionada é o tolueno, depois o p-xileno e, por último, o bifenilo, seguindo as temperaturas de ebulição. Como consequência, a alternativa correta aqui é a alternativa B. O composto obtido primeiro é o benzeno e, a seguir, vem o tolueno, depois o p-xileno e, por último, o bifenilo. Muito bom, estimados ouvintes. Desejamos que o conhecimento que nós trouxemos hoje possa contribuir para a sua jornada de vida. E se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos e professores. Nos vemos em breve. Até lá!